se a gente faz essa comparação do movimento hoje, né, desse chamado jovem feminismo e o feminismo dos anos 2012, por aí, né, e essa geração dos anos 80, 90, primeiro, a composição mudou muito. Há o chamado enegrecimento do feminismo. Quer dizer, naquela época era um feminismo, basicamente, de mulheres brancas, classe média, isso que a gente já falou, universitárias, já, né? E o que você tem hoje é um componente, quer dizer, o feminismo tem um componente, ele é muito mais, enfim, plural em termos da sua composição racial de cor. Isso é visível em qualquer encontro que se vá, em qualquer tal, como que as feministas negras estão muito presentes e marcam a pauta também. Não é só uma presença física, né? Marcam a pauta, marcam as agendas de discussão e etc. Então, eu acho que isso é algo, enfim, é uma novidade, realmente, para o feminismo brasileiro ter vamos dizer, um componente negro tão expressivo, né? Outra mudança, me parece, a relação com os homens. Eu acho que hoje há uma maior aceitação da participação masculina no movimento feminista, porque também o feminismo e o movimento LGBT estão muito próximos hoje. Naquela época não me parecia que eles estivessem enfim, com tanta interação. Mas como a questão da sexualidade ganhou também no feminismo um lugar muito expressivo, a ideia de você, enfim, de um componente masculino ali dentro é muito mais aceito do que era em épocas anteriores, né? Acho que o conflito entre os sexos era muito maior, se chamava assim, né, guerra entre sexos, né, do que hoje. Eu acho que hoje há uma aceitação muito maior da presença de homens, pelo menos para talvez da grande maioria, né? Além de presença de transgêneros, né? Travestis, enfim. É uma gama muito mais variada de expressões de gênero do que foi no feminismo atrás, que é uma expressão de gênero mais heterossexual, normativa, e etc. E hoje você tem um feminismo mais aberto a representar ou a enfim, incorporar várias expressões de gênero, né? Então isso também eu acho que mudou muito. Eu acho que mudou a pauta, como nós estávamos dizendo. Algumas coisas são mais... Eu acho que hoje está muito mais presente a ideia da liberdade do corpo, a questão do assédio, mais do que na época, na outra geração. E essa questão do corpo, ela é muito interessante porque ela que eu tenho uma aluna que fez uma tese justamente sobre a Marcha das Vadias. E o que é interessante na Marcha das Vadias é que elas falam do assédio, do estupro, enfim, da violência de gênero, física e etc., mas elas não abrem mão de afirmar o prazer sexual. Enquanto que na geração passada, ao você falar sobre a violência de gênero, a violência, era como que você reduzia um pouco a ideia de que você é um sujeito de prazer, né? Como se você afirmar que você é um sujeito de prazer, né? Você tem uma pulsão sexual, você de alguma maneira estaria justificando aquela violência que você foi vítima. Então, havia um certo jogo nas feministas de um pouco não trazer a ideia do prazer, do gozo, como parte da sua reivindicação, da expressão do seu movimento.
Hoje não. Hoje, o que essas moças que estão na rua, essa geração jovem, elas o tempo todo afirmam, elas são contra a violência, mas elas afirmam que elas têm prazer, elas querem ter prazer. Há uma certa, para alguns setores, uma certa percepção de que o feminismo foi colonizado pela sexualidade. Era um movimento que a sexualidade, obviamente, é parte integrante dele, não dá para pensar no feminismo sem pensar no tema da sexualidade, né? Mas uma certa ideia que praticamente tudo gira em torno dos direitos sexuais, do reconhecimento das diferentes sexualidades, dos direitos, enfim, das sexualidades não normativas, etc. E uma série de questões mais tradicionais e não resolvidas, né, do feminismo ficam um pouco secundarizadas, como a questão da igualdade no trabalho, igualdade salarial, educação diferenciada na escola. É como se essas questões, né, aquelas primeiras, tivessem basicamente resolvidas. A gente sabe que não está, né? A gente sabe que se você pegar a estrutura do mercado de trabalho, enfim, as mulheres estão muito mais ativas, participam muito mais do que nos anos 80 e etc., mas, enfim, ele se estrutura ainda muito de acordo com o gênero, né? É uma estrutura ainda, você pegar os cargos mais altos nas empresas, é uma minoria de mulheres que estão lá, nas engenharias é uma minoria, enfim, nas universidades são uma maioria, mas nos cargos de liderança científica uma minoria, nos cargos de reitoria uma minoria. Então você tem, obviamente, enfim, uma situação na política, né? Nem precisa dizer o que é o nosso parlamento e tal. Então, parecem temas muito tradicionais, porque as feministas falam disso já há 3, 4 décadas, mas é como se falar sobre gênero, falar sobre desigualdades de gênero, virou a questão das diferentes sexualidades, das sexualidades não normativas e tal. Então, acho que há um certo conflito no sentido de uma parte das feministas perceberem que esses temas tradicionais do feminismo, que não estão resolvidos e que em alguns momentos estão até muito estagnados, né, no avanço que tiveram, mas que pararam de avançar, que um pouco isso está sendo meio relegado a uma coisa menor, né, no feminismo, e a questão da sexualidade ganhando uma coisa. Eu acho que tem um pouco essa tensão, embora eu não veja que haja uma tensão nas feministas de aceitarem enfim, as sexualidades não normativas como parte do movimento. Eu acho que há essa questão, vamos dizer, de algumas pautas não estarem, mas eu acho que é porque a sexualidade ganhou. É um conjunto de causas que fazem essas pautas hoje não terem muito, e porque, evidentemente, nós estamos numa economia muito pouco protetiva da questão do trabalho, etc. Então, uma economia neoliberal em que, de fato, você também está muito contra a corrente, enfim, defender direitos trabalhistas, direitos sociais, etc. Muito difícil, pelo menos, né? Muito difícil. Então, acho que tem várias razões de por que essas pautas, eu acho que elas foram muito mais bem-sucedidas e mais num momento, vamos dizer, de um welfare state, que a gente viveu, né? Eram muito mais incorporadas, mais aceitas, mais discutidas. Hoje está muito difícil também as pautas sociais, trabalhistas, e que poderiam, de alguma maneira, contribuir para o avanço, né, das mulheres em vários setores, pauta de cuidados, né, a pauta, enfim, o Estado hoje não está muito aberto a esse tipo de discussão. Então, acho que tem várias razões. Mas no caso, vamos dizer, da questão da sexualidade, enfim, eu acho que acho uma questão muito importante, e acho que ela tem desdobramentos importantes.
ela não é só sobre a sexualidade. O que está em jogo não é só sobre... Eu acho que está em jogo a democracia. Eu acho que muito hoje da democracia se joga na questão de gênero. É inacreditável como hoje não é possível você pensar em democracia e como assegurar direitos democráticos, um Estado de direito, se a questão de gênero não está... E a questão de gênero, sexualidade, não a questão de gênero, essa de emprego, essa questão não está sendo discutida, porque ela virou a grande questão para a direita. Eu vejo, essa é a questão da direita. E não adianta a gente dizer, poxa, isso é menor, isso aí é uma... Não, não é menor, isso é o maior, porque a democracia está se jogando hoje aí. Eu acho que o cuidado hoje é um grande tema, não só, enfim, o cuidado como trabalho, mas o cuidado até como filosofia política. Quer dizer, a ideia de que todos nós somos dependentes. É interessante, é uma nova ideia. Falamos tanto das nossas autonomias e independências, e a ideia de que somos todos dependentes. Em algum momento da vida somos, mais, menos, e não são só as crianças e os idosos, todos nós somos dependentes, né? Então, todos nós precisamos dar e receber cuidados ao longo da vida toda. Como é que a sociedade pode valorizar isso, uma sociedade cuidadora, né, em detrimento das outras coisas que ela coloca valor, né, a produção, a riqueza e etc., né? Então, acho que tem uma perspectiva no feminismo que é essa, de tentar pensar no cuidado. Esse cuidado tão desvalorizado que, em geral, as mulheres são responsáveis e fazem gratuitamente, e que é pensado como um dom que elas trazem para o casamento, né? Isso tudo, que começou por aí, mas que agora adquiriu uma expressão muito mais ampla, uma filosofia política, quase um projeto societário. Então, acho que por aí tem, vamos dizer, feministas pensando em como você valoriza o cuidado, né? O que é o tempo do cuidado, como é que a sociedade atribui valor a isso, ó, as pessoas cuidarem, trabalho e o não trabalho. Há várias perspectivas que eu vejo que é talvez a coisa mais nova que o feminismo tem pensado, né? Como criar uma sociedade cuidadora, né?